lei considera criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e adolescente quem tem entre 12 e 18 anos. A estes meninos e meninas devem ser reservados cuidados especiais que garantam proteção à vida, à saúde, além de todo o desenvolvimento. Mas o que acontece quando crianças e adolescentes praticam algum ato contra a lei? O programa Artigo 5º começa agora e vai falar sobre o tratamento dado a menores de idade que cometem infrações penais. O artigo 5º determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, e assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. E para falar sobre a situação destes meninos e meninas, eu recebo no estúdio do Artigo 5º o juiz Márcio da Silva Alexandre, da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e o defensor Paulo Eduardo Balsamão, coordenador do Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas da Defensoria Pública do DF. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Márcio, quando a gente fala em menor de idade, não se pode falar em crime ou contravenção penal, não é mesmo? Realmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o adolescente ou a criança que pratica um ato infracional, um fato que é definido na lei como crime ou contravenção, que esse adolescente ou essa criança responda por um ato, pela prática de um ato infracional. Na verdade, não existe diferença entre um ato infracional e um crime ou uma contravenção. A única diferença que se estabelece aí é que o ato infracional ele é praticado por um adolescente ou por uma criança. E no caso da prática desse fato pelo adolescente e pela criança, a responsabilização da prática desse fato vai se dar com a aplicação de medidas protetivas ou medidas socioeducativas. Então, não se fala, nós não falamos em pena, no caso da prática do ato infracional, por conta dessas medidas socioeducativas e medidas protetivas que são aplicadas em decorrência da prática do fato definido na lei como crime ou contravenção. Pois é, doutor Paulo, gostaria que o senhor fizesse a diferença para a gente entre medidas protetivas e medidas socioeducativas. Bem, as medidas protetivas, elas são elencadas no artigo 101 do ECA e têm um propósito, como o próprio nome diz, de proteger o jovem que está em situação de vulnerabilidade pessoal e social, bem como os seus familiares, se houver necessidade. Com várias medidas, tendo como, por exemplo, acompanhamento temporário, encaminhamento para tratamento contra álcool e drogadição, e elas são as únicas medidas aplicáveis às crianças que praticam atos infracionais. No caso de adolescentes que praticam atos infracionais, eles podem receber essas medidas de forma cumulada com as chamadas medidas socioeducativas, que têm um propósito essencialmente pedagógico e de integração social dos jovens. No caso das medidas socioeducativas, pode acontecer também do jovem ser internado num centro? Sim, as medidas socioeducativas, elas consistem em advertência, obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, semi-liberdade, prestação de serviço à comunidade e a medida mais gravosa, vamos dizer assim, e a que é aplicada de maneira mais criteriosa, a medida de internação, que é cumprida nas diversas unidades de internação do Estado membro ou do Distrito Federal. Bom, e a privacidade de crianças e adolescentes deve sempre ser preservada. Cuidado que é ainda maior quando se trata de menor que cometeu algum tipo de infração. Neste caso, ele não pode ter a imagem e o nome divulgados. Quem desobedecer essa determinação legal pode ser punido. A mídia desempenha um papel importante na transmissão de informações corretas que podem colaborar com diversos pontos de vista, mas muitas vezes as publicações exageram. É o que diz a responsável pela área de comunicação da ANDI, ONG que trata de crianças e adolescentes. Para ela, a divulgação dos dados de menores em matérias jornalísticas é abusiva. A Constituição Federal ela é rasgada na prática. O Código de Ética dos Jornalistas ele é solenemente ignorado. Mesmo o Código Brasileiro de Telecomunicações, que versa especificamente sobre a radiodifusão, ele é desrespeitado.
A exploração dos dados de um adolescente infrator levou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a condenar um jornal do interior do estado. O jornal mencionou o apelido e as iniciais do nome do adolescente, que, de acordo com a notícia, seria um dos autores do assassinato de 2 pessoas. Para o relator do caso, o vínculo do nome com o apelido podem identificar o menor, o que é proibido por lei. A publicação terá que pagar multa no valor de 5 salários mínimos. Esta advogada explica que crianças e adolescentes têm o direito de privacidade e preservação da imagem garantidos por lei e que, por isso, nenhum dado, nem mesmo as iniciais do nome, podem ser divulgados. A previsão de que não é permitido que se faça qualquer divulgação de dados que possam individualizar o adolescente. A gente precisa sempre utilizar a nomenclatura o adolescente, a adolescente, uma adolescente, uma adolescente. Sempre buscando que a identidade e a imagem desse adolescente sejam preservadas. Não pode, de forma alguma, fazer a individualização desse adolescente. Doutor Márcio, tem havido muito abuso por parte da mídia ou geralmente ela preserva a identidade desses jovens? Normalmente a mídia preserva, a mídia é responsável nesse ponto. Quando acontece alguma infração, imediatamente os responsáveis são chamados e aí há efetivamente a responsabilização, que no caso de haver a divulgação de alguma imagem, de algum dado que possa identificar o adolescente ou a criança, aí nesse caso é aplicada uma multa que pode variar até 20 salários mínimos. E em caso de reincidência, essa multa ainda pode ser aplicada de forma mais gravosa. Doutor Paulo, e o que é feito com o valor dessa multa? Ela é revertida para o adolescente? Não, ela é revertida para um fundo de proteção à criança e do adolescente que é gerido em cada estado pelo respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Para a gente deixar bem claro, não pode divulgar nem iniciais, nem nome, nem mesmo apelido desse adolescente ou da criança? Nada, nem fotografia, nem nome, nem as iniciais, parentesco, filiação, endereço, qualquer dado indicativo que permita a identificação do jovem não pode ser divulgado. Doutor Márcio, agora desde 2012, o Brasil conta com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que mudou a partir da entrada em vigor do SINASE? Antes da Lei 2.594, que foi a lei que criou o SINASE, não havia ainda no Estatuto uma regulamentação sobre a execução das medidas socioeducativas. Essa lei foi importante porque ela regulamentou o processo de execução. Ela regulamentou direitos que os adolescentes devem ter quando em cumprimento de medidas socioeducativas. Estabeleceu também responsabilidade no âmbito das unidades da federação, dividiu as responsabilidades entre a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, né? Foi muito importante também porque essa legislação ela trouxe elementos para poder analisar a execução da medida passo a passo. Então, hoje, quando o adolescente ele é encaminhado para uma unidade de internação, para um cumprimento de uma liberdade assistida, logo assim que o adolescente chega na unidade, o responsável pela unidade deve estabelecer um plano individual de atendimento e naquele plano deve estabelecer as metas que o adolescente deve atender para ele poder ser reintegrado à sociedade, enfim, se livrar da execução daquela medida. Então, realmente foi um marco bastante relevante. O problema todo, Flávia, é que, infelizmente, o que se tem na legislação não necessariamente é o que se tem na prática. É essa a grande dificuldade que o Brasil hoje vive. O Brasil tem uma legislação no âmbito minorista muito importante, muito boa, mas a execução fica muito aquém. Então, esse é o nosso problema, a dificuldade hoje. Doutor Paulo, falta muita infraestrutura nos centros de internação, por exemplo, para poder facilitar com que os adolescentes voltem depois ao convívio da sociedade? Ainda carece muito de atenção, porque nós estamos tratando de um segmento social mais vulnerabilizado de nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes em situações de risco e num contexto de prática de atos infracionais. Então, assim, esses jovens, eles vêm de uma carência familiar, comunitária e estatal muito grande. Tão grande que
eles inseriram nesse contexto de prática de atos infracionais. E para você recuperar, resgatar esse jovem, que desde o começo teve contra si violação de direitos, é preciso fazer um investimento muito grande por parte do Estado, da sociedade civil e da própria família. Então, há muito que se avançar ainda, em múltiplos aspectos. Paulo e Flávia, na Constituição, existe um postulado muito importante no âmbito da infância e da juventude, que é o postulado da prioridade absoluta. Quando o legislador constituinte estabeleceu que matérias relacionadas à infância devam ter prioridade, ele quis dizer que o que o administrador deve procurar atender primeiro é o direito relacionado à infância e à juventude. E ele foi mais além, ele falou, olha, a prioridade é absoluta. Não só ele disse que a prioridade deve ser primeiro, como ele colocou no adjetivo, ó, é absoluta. Isso pode significar o quê? Que em tudo, se o administrador tiver que resolver alguma coisa, tiver que tirar de algum lugar, não pode tirar da infância e da juventude. Então, essa situação ainda carece de muita conscientização dos administradores públicos brasileiros. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Paulo Eduardo Balsamão, coordenador do Núcleo de Execução de Medidas Socioeducativas da Defensoria Pública do DF, e o juiz Márcio da Silva Alexandre, da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre o tratamento dado a menores que cometem ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a duração máxima da internação. Pela lei, a medida privativa da liberdade deve respeitar os princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Em nenhuma hipótese, o prazo de internação pode ser superior a 3 anos. Atingido este limite, o adolescente deve ser liberado ou colocado em regime de semiliberdade ou ainda de liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Doutor Márcio, como é que funciona esse regime de semiliberdade ou liberdade assistida? A semiliberdade é um regime em que o adolescente tem a liberdade restrita, não totalmente. Então, durante a semana, ele fica em uma casa mantida pelo Estado, e nessa casa ele deve receber orientações psicológicas, deve receber atendimento do que precisar, deve receber instrução, deve receber apoio para poder desenvolver alguma habilidade, enfim, cultural, profissionalizante e estudar. E no final de semana ele é liberado para passar com os seus familiares. A liberdade assistida, o adolescente fica com uma da sua família, fica, né, em sua residência, mas ele tem uma liberdade vigiada. De vez em quando o Estado vai querer saber o que esse adolescente está fazendo. Agora, na prática, doutor Paulo, se um jovem está prestes a completar 18 anos e comete um ato infracional, ele fica num centro de internação, por exemplo, até os 18 anos, até os 21, como é que funciona isso na prática? Na prática, se o jovem comete um ato infracional próximo aos 18 anos, e se esse ato infracional for grave e ensejar uma medida, por exemplo, de internação, ele pode cumprir essa medida, uma unidade de internação, até completar os 21 anos, quando então ocorre a sua liberação compulsória. Se ele não pegar uma medida de internação, se ele pegar uma semiliberdade ou uma liberdade assistida, ele também continua vinculado ao cumprimento da medida até os 21 anos de idade. É importante mencionar que todos os adolescentes, eles ficam vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente até completar 21 anos. Então, todo fato praticado pelo adolescente antes dos 18 anos pode ser responsabilizado até ele completar 21 anos. E eu queria saber do senhor o seguinte, o que leva um juiz a escolher por essa ou aquela medida socioeducativa? E, por exemplo, se o adolescente ele já cometeu um ato infracional antes, ele pode ser considerado reincidente ou não? Pode. Na verdade, quando o juiz vai aplicar a medida socioeducativa, ele leva alguns fatores para poder, ele considera alguns fatores para poder estabelecer, escolher a medida. Um deles é o tipo do fato praticado, se foi com a grave ameaça, violência à pessoa, se não foi,
enfim, a data do fato praticado. Suponhamos que demora-se 3, 4 anos para descobrir que o autor daquele fato foi um adolescente. Bom, daí esse procedimento vai para a vara da infância, o Ministério Público representa esse adolescente, mas já depois de 3 ou 4 anos. O tempo do adolescente é diferente do tempo do adulto. Então, é muito importante que a prática de um fato por um adolescente seja apurado de forma rápida, quase que instantânea, porque se demorar muito para descobrir, para se levar a julgamento aquele caso, pode ser que não seja mais necessária a aplicação de uma medida socioeducativa. Além disso, a gente leva em consideração também a família daquele adolescente, se ele é acompanhado pela família, se ele tem alguém que se responsabiliza, se a família consegue impor autoridade sobre aquela adolescente. A gente leva também as circunstâncias sociais, se o adolescente estuda, se ele faz uso de drogas, como é que é a vida dele socialmente. Então, esses fatores são levados em consideração para o juiz aplicar a medida socioeducativa. Doutor Paulo, mas nenhum ato infracional cometido por um adolescente pode ser usado contra ele depois que ele completa 18 anos, se ele cometer um crime, por exemplo, não é mesmo? Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na esteira dos princípios constitucionais e mesmo das convenções internacionais recepcionadas pelo Brasil, ele estabelece um sigilo legal a respeito dos processos de apuração e de execução das medidas socioeducativas. Trata-se do sigilo legal dos mais fortes, vamos dizer assim, do nosso ordenamento jurídico. A partir do momento que ele fez 18 anos, se ele praticar um crime, o juiz da vara criminal comum, ele não vai levar em consideração na sentença os atos infracionais que ele praticou quando menor. Bom, e a superlotação é um problema que atinge também os centros de internação. Nós temos uma pergunta sobre o que é feito nestes casos. Vamos conferir. Os menores que cometem crimes graves podem ser libertados por falta de vaga nos centros de internação? Doutor Márcio, qual é a orientação nesses casos? É um problema muito sério e muito comum em todo o Brasil. Nós temos poucas unidades de internação nos estados brasileiros, mas infelizmente o crime, pelo fato de ser uma questão social, ele não para. E para construir uma unidade, hoje em dia, é em torno de 12 a 15 milhões de reais para se levantar uma unidade de internação. Então, realmente é muito comum hoje se ter unidades com superlotação. Em regra, o adolescente não deve ser liberado por conta da superlotação da unidade. Todavia, também não é possível manter adolescentes nessas unidades com muita superlotação, porque aí não vai se conseguir atender ao espírito do Estatuto e ao espírito do SINASE. Então, o Estado, que é o responsável pela execução das medidas, tem que criar mecanismo, criar vagas para poder receber esse adolescente e dar a ele tratamento necessário para que ele possa retornar à sociedade de forma melhor do que entrou. O que a sociedade precisa entender nesse ponto é que não adianta só punirmos o adolescente, o maior de idade. A gente tem que se preocupar com o retorno, porque no Brasil não existe prisão perpétua, muito menos pena de morte. Então, todo mundo que for preso, que for colocado numa unidade de internação, vai sair, vai voltar. Então, a gente tem que se preocupar. É claro que é importante que o adolescente não pratique crime, mas, uma vez que ele praticou, a gente tem que procurar dar a ele instrumentos para que ele volte, para que, quando ele em liberdade, não volte mais a ameaçar a sociedade. E o que leva estes meninos e meninas a cometerem atos infracionais? A equipe do Artigo 5º foi às ruas conferir as opiniões. Eu acho que é muita liberdade dos pais. Os pais hoje estão deixando as crianças de qualquer jeito. Eles não têm família, não têm o respaldo de pai, de mãe, entendeu? Então eles vão para a rua. Porque na rua a facilidade da droga, do furto, é muito grande. A educação é a base de tudo. Sem educação para formar os jovens, a consequência vai ser o crime. E falta de oportunidade com o primeiro emprego, que muitas das vezes os jovens eles não têm acesso. Eu creio que seja por causa dessa lei do menor e do adolescente que não deixa que ninguém seja punido, nem pelos pais, nem pela justiça.
Se tivesse uma escola onde os menores entrassem de manhã, 7 horas, saíssem 6 horas, onde eles tivessem um horário integral de aula, com um curso profissionalizante, eu acredito que isso aí diminuiria. Doutor Paulo, para o senhor, o que leva um adolescente a cometer um ato infracional? Você deve considerar uma pluralidade aí de fatores que abrangem desde, como a entrevistada na rua falou, desde a índole do jovem, a falta de assistência familiar, o meio pernicioso em que esse jovem convive, a falta de oportunidades que deveriam ser dadas por parte do Estado, notadamente no aspecto da educação e profissionalização. Talvez o imediatismo dos jovens, que não tem em querer as coisas e não terem, às vezes, paciência e nem a orientação, né, de conseguir essas coisas pelo meio mais difícil que é o trabalho. Então, assim, eles são vários fatores, não dá para você considerar um fator só isoladamente. Doutor Márcio, qual é a realidade que chega na vara da infância e da juventude, por exemplo? É muito complexa, mas é mais ou menos pelo que o Paulo está falando. Realmente, há vários elementos que levam o adolescente à prática do ato infracional, como, por exemplo, uma desestabilização familiar, como, por exemplo, uma falta de oportunidade, falta de escola, falta de creches. As mães, normalmente, as mães têm que sair para trabalhar, não tem com quem deixar suas crianças. As crianças começam a ter contato com o mundo exterior, começam a ter contato com pessoas envolvidas com drogas. O Estado é muito ausente. Entendo também que o Estatuto, hoje, já com cerca de 25 anos de idade, deva merecer algum reexame, alguma reavaliação para mudar algumas coisas. Acredito que realmente uma internação de no máximo 3 anos, isso precisa ser revisto, porque realmente isso é levado em consideração por alguns adolescentes. Isso não quer dizer também que os adolescentes não são punidos, não. Todo adolescente, toda criança que pratica algum crime e que isso seja levado ao conhecimento do Estado, eles são responsabilizados. Eles não são responsabilizados de acordo com o maior de idade, mas eles são responsabilizados de acordo com a idade deles. Pois é, então, para encerrar, gostaria de saber rapidamente de vocês o que pode ser feito, o que precisa ser feito para poder evitar que tantos menores cometam atos infracionais. Doutor Paulo. Eu entendo que tem que haver um investimento vultoso na recuperação dos jovens e das respectivas famílias. Um investimento vultoso na promoção da redução das desigualdades sociais que existem em nosso país. Deve haver um combate intenso a essa questão da droga. A comunidade também pode fazer a sua parte para promover o resgate desses jovens e das famílias. Então, assim, é preciso haver uma comunhão de esforços entre Estado, sociedade e família para poder mudar essa realidade existente no Brasil. Para o senhor, doutor Márcio. A principal dela é realmente considerar a questão da infância e da juventude como prioridade absoluta. Isso está faltando e muito no Brasil. A segunda que eu acho é realmente um combate sério ao tráfico de drogas. É claro que as famílias também têm responsabilidade sobre isso. É importante que o pai, que a mãe se coloque naquela condição realmente de educador, de autoridade sobre o filho. O Estado tem que criar condições para que aquela família necessitada possa, de alguma forma, quando for trabalhar, deixar a sua criança, deixar seu filho em um ambiente sadio, numa creche, numa escola de educação integral, como falou ali a telespectadora. Enfim, realmente é um complexo de fatores, de elementos que vão fazer com que essa mudança, que vai fazer com que realmente haja uma mudança nesse cenário brasileiro. Bom, e nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º.
Defensor Paulo Eduardo, juiz Márcio, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no estúdio e obrigada também pela sua companhia. Quer fazer parte do nosso programa? É só enviar sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!